Só um pouquinho. Termina a sua conclusão. É que eu queria que você entrasse com um negócio que Não. fazia a conexão total do casal. Mas tudo bem. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nós somos o Casal 30 Mais. Eu sou a Aline. E eu sou o Rafael. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os relacionamentos após os 30 anos. Se você quer saber o que muda e como fazer para dar certo, assista esse vídeo até o final. Por que o relacionamento após os 30 é diferente? Aqui é um papo para 30 mais raiz, aquele que já entendeu que a vida não é um morango. Né? Então, por que para nós, os 30 mais, o relacionamento é diferente? Porque na nossa vida algumas águas já rolaram, a gente acumula alguns aprendizados, prioridades ficam mais claras, a gente tem uma energia para arriscar diferente, nós não queremos arriscar à toa, essa disposição ela diminui. Então, isso muda quando nós vamos nos relacionar. Já não é mais como era antes, por exemplo, lá na fase da adolescência, que o relacionamento era como se fosse algo para se divertir, algo para passar o tempo. Não, acho que a nossa visão, a nossa ótica, a partir desse momento, ela se torna diferente. Isso é ótimo, né? Porque mais experiência significa que a gente toma decisões melhores, né? Mais assertivas. Se a gente souber, claro, né? Trazer essa bagagem e usar essa bagagem a nosso favor. O que nós valorizamos é o respeito e a admiração. Né? Quando chega nessa faixa etária, você quer alguém que esteja do seu lado, que vislumbre um futuro, né? Que te admire, que te coloque para cima. Diferente de quando você é mais novo, que você busca algo mais momentâneo, algo mais para o prazer imediato. E isso muda muito quando você está mais velho. Né? Você busca alguém que te traga estabilidade. Você já não está mais disposto àqueles altos e baixos, aqueles picos de emoção, aquelas coisas que em um dia gosta muito, outro dia não gosta, outro dia não sabe o que quer. Não, você busca uma instabilidade e você busca ali uma parceria prática, né? Alguém que está com você no dia a dia e que de fato vai fazer as coisas acontecer junto, que de fato vai fazer aquilo que são seus objetivos, as suas metas, elas se tornarem reais. E o que é importante nisso tudo é que a gente consiga traduzir essas coisas para a prática. Através da rotina, dos acordos, da comunicação, que são extremamente importantes, porque mesmo dentro de um relacionamento onde as pessoas já têm essa convivência e sabem muito bem o que querem, existem ruídos, e esses ruídos precisam ser tratados, estabelecendo uma rotina, estabelecendo acordos e criando uma comunicação eficaz para que esse relacionamento ele possa progredir. E falando de rotina, existem 3 áreas que são essenciais que a gente precisa adequar, que é a gestão, a rotina da casa, a carga mental e a intimidade do casal. Bom, falando um pouco sobre a gestão da casa e a carga mental, é necessário uma divisão justa das tarefas. Por exemplo, aqui no nosso caso, eu e a Aline, a gente tem rotinas diferentes. Porque eu trabalho fora, então eu passo a maior parte do dia fora, e ela trabalha de home office, 100% home office em casa, então ela tem mais disponibilidade, ela tem mais tempo para fazer aqui as coisas de casa. Mas isso não exime o fato de eu também ter as minhas responsabilidades aqui em casa, como por exemplo, a louça, descer o lixo, recolher o lixo, e a parte de manutenção da casa é minha, né? Não que a Aline ela não lave louça, mas eu sei que essa é a minha responsabilidade. E nos finais de semana, quando a gente tira um tempo para limpar a casa, aí sim a gente tem uma execução mais dividida. Então, enquanto um está limpando a cozinha, o outro está lavando o banheiro, o outro está lavando é, a sacada, isso é importante por quê? Porque isso ajuda na questão da carga mental. Porque é muito diferente quando um sente que ele faz tudo sozinho, quando fica aquela sobrecarga, quando parece que só ele está entregando naquele sentido. Então, quando a gente faz junto essas tarefas, isso muda até a nossa intimidade mesmo, o nosso relacionamento se fortalece mais, chega no final do dia, a gente tem mais proximidade, porque é como se a gente tivesse jogado junto e a gente tivesse vencido o jogo junto. Então, é inevitável e é muito, muito importante ter essa divisão de tarefa, ter essa gestão da casa que vai influenciar muito também na carga mental, em como o outro vai se sentir. É aquela coisa de que você ter que pensar em tudo. E quando a gente fala sobre a sobrecarga mental, ela não necessariamente é só porque ela executa tudo sozinha, mas se ela precisar ficar pensando em tudo, pedindo tudo, então quanto mais autonomia o homem tem de chegar, de ajudar e de pensar em compensar de alguma forma, vai trazer menos carga mental. Porque apesar dele fazer, ela tem que pensar no que tem que fazer. Aí ela tem que pedir para ele fazer. Aí às vezes ele não vai fazer no momento que tem que fazer, então tudo isso gera um estresse desnecessário. E lembrando que nem todo mundo nasceu sabendo. Quando nós casamos, eu lembro que o Rafa ele não sabia como que limpava, porque ele não fazia isso, né? Então não dá para exigir que ele entenda, que ele faça aquele, porque ele não tinha a menor noção. Mas também precisa haver esse como eu posso te ajudar.
Então, essa divisão de tarefas, ela nos ajuda muito no sentido de que ele sabe o que ele tem que fazer. Então, ele precisa chegar, ele precisa apenas fazer aquilo que já foi dividido previamente. E uma coisa que é importante que para nós, essa nossa divisão, ela foi pautada com base naquilo que conseguimos e aquilo que não suportamos fazer, né? Eu lembro que logo no começo do nosso namoro, quando estávamos falando um pouco sobre essas questões, inclusive antes da gente casar, a gente falou bastante sobre isso. Eu falei, olha, lava um banheiro como ninguém, mas a louça eu odeio, eu detesto, eu não suporto a louça. E ele falou, não, lavo tranquilo. Então, é importante a gente também pensar que nem tudo a gente vai fazer o que a gente gosta, mas é também importante a gente pensar no que cada um consegue e se determina a fazer, né, amor? Eu acho que essa divisão ela precisa ser bastante justa e também entendendo a questão do quanto tempo cada um tem disponível para fazer isso. Claro que a parceria, quanto mais parceria nós tivermos, mais rápido tudo acaba, mais rápido a gente tem o tempo para ter o nosso momento a dois, né? Então, isso é bastante importante. E lembrando que o 30 a mais, ele não faz o que gosta, ele faz o que precisa ser feito. Né? Então, não que eu amo lavar louça, mas é algo que eu faço mais tranquilo. Eu falo que é a minha terapia, né? Eu tenho a pia ali, eu coloco meu celular ali na frente, vou vendo um vídeo e vou lavando e vou tirando ali as coisas da frente. Falando sobre intimidade emocional, é bastante importante que a gente separe momentos, seja na semana, sejam quinzenais, mas nós precisamos de um tempo de qualidade para o casal. Uma coisa muito importante é que nós não podemos esquecer que nós estamos num relacionamento. E um relacionamento, ele não é só feito de tarefas, não é só feito de responsabilidades. Nós temos que ter essa parte gostosa de aproximação, de manter, né? Manutenção do relacionamento. Então, é bastante importante a gente, por exemplo, instituir, dependendo da rotina de cada um, mas tentar, por exemplo, um encontro quinzenal, sem falar de problema, só para falar dos dois. E nós percebemos que nos relacionamentos é difícil a gente ter essas conversas. Quando nós estamos namorando, quando a gente está conhecendo alguém, a gente quer saber sobre essa pessoa. A gente quer Uhum. saber o que ela gosta, seus hobbies, aquilo que ela pensa sobre as coisas. E nós percebemos que ao longo do caminho, essas coisas vão deixando de lado. Então, a pessoa, o Rafael que eu conheci há 2 anos atrás, não é o mesmo Rafael de hoje. Então, quem é esse Rafael hoje? O que ele pensa sobre as coisas? Então, é importante a gente ter esse momento de conexão mesmo, né? De se reconhecer um no outro. Então, talvez um momento de levar perguntas. Eu, às vezes, faço isso fora de ordem, né, amor? Porque qualquer Sim. momento do dia, às vezes o Rafael adora, ele morrendo de sono, quer dormir, e eu faço, amor. Aí vem aquela pergunta, do nada. Aquela. Então, por exemplo, o que você mais gostou de fazer esse mês? Qual foi a melhor coisa? Acho que eu sempre pergunto qual foi a melhor parte do seu dia, né? Sim, Acho que é o que eu mais pergunto. Do que você tem medo? Existe alguma coisa sobre você que eu não saiba? eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar também é uma da que eu sempre pergunto, né? Ok, como que está o nosso relacionamento para você? Né? O que você está sentindo disso? O que pode ser melhorado? O que não pode? Então é bastante importante ter essa conversa para que a gente também sinta como está o nosso relacionamento. E isso é muito engraçado, né? Porque assim, o homem e a mulher, ele tem uma visão diferente do relacionamento. Aconteceu que é, um dia, um casal de amigos nossos, né? A esposa conversou com a Aline e falou que estavam passando por dificuldades no casamento, colocou algumas questões ali do marido, né? Que ela já estava já um pouco saturada. E aí eu fui falar com o marido, que inclusive era meu amigo. Aí eu falei, e aí, amigo, como tá? E o casamento? Aí ele falou, olha, o casamento estamos na melhor fase. Parece que agora eu aprendi. Então, assim, ao mesmo tempo que a esposa estava reclamando porque não estava nada bom, porque ele tinha que melhorar em vários aspectos, para ele estava ótimo, para ele estava vivendo a melhor fase. E geralmente é isso que acontece. Quando o homem fala que está vivendo a melhor fase, que o casamento está ótimo, pode perguntar para a mulher que talvez não esteja tão bom quanto o homem acha. Isso é muito normal. Então, esse diálogo entre ambos, para que não chegue nesse momento, é totalmente necessário. Né? Exatamente. E também a questão do lazer, né? A gente está falando sobre conexão emocional. E é importante a gente ter esse momento em lazer. Às vezes no simples, às vezes em casa mesmo, assistindo um filme, tirando um momento. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, mas há necessidade da gente ter esse momento de gostoso, né, juntos. E um fato é que nós recentemente viajamos, né, amor, para comemorar o nosso aniversário de casamento. Nossa, nós tivemos momentos assim tão gostosos que foi quando a gente falou, vamos viajar e nós vamos aproveitar juntos. Né? Passamos o tempo todo juntos, praticamente não mexemos no celular, nós estávamos inteiros ali. Claro que nós tivemos alguns dias para isso, mas mesmo que fosse uma tarde, mesmo que fosse um momento, só de nós não estarmos mexendo no celular, só de nós estarmos inteiros um para o outro, isso já, nossa, ajudou muito na nossa conexão. Acho que nós voltamos plenamente descansados da viagem
Então é importante nós separarmos de tempos em tempos também esse tempo do a sós, esse tempo de ter prazer mesmo na presença um do outro, porque isso fortalece a relação. É isso aí. E assim, a Aline colocou muito essa questão dessa intimidade, que é uma intimidade mais emocional. Porque a gente entende que a intimidade, ela não é só o físico. Então ela colocou muito da questão da segurança psicológica, né, de entender como o outro está se sentindo, da curiosidade de saber o que o outro está pensando, quais são as suas expectativas, e até mesmo um momento descontraído, um momento de brincadeira. A gente sempre tem. É engraçado que assim, todo final de noite acontece um episódio entre nós que a gente dá muita risada no final do dia, assim. E é engraçado que é muito natural, não é nada que a É. gente planeja, mas é um episódio, assim, que faz a gente rir tanto e a gente acaba quase que terminando o dia dando risada, porque isso também faz parte da intimidade. E também levar as coisas com leveza, né, amor? Eu acho que a Sim, gente ri e nós rimos, às vezes, dos nossos erros mesmo, né? Então, nós buscamos levar pra brincadeira ou para o momento de risada, achar graça daquilo que às vezes não deu certo, e isso também se torna muito sadio, né? Muito prazeroso o estar junto, a vida a dois. sim. E falando sobre resolução de conflito, quando o conflito acontece, o que que a gente faz? E esse é um tema muito desafiador, que a gente até talvez saiba as técnicas para resolver um conflito, mas na hora, com o sangue quente, com as emoções afloradas, é muito diferente. Por exemplo, nós temos alguns conflitos, né, e não necessariamente conflitos são brigas. Existem alguns casos que são apenas divergências de ideia, né, sobre algum tema, um pensa de um jeito e um pensa de outro, e a gente gera um debate ali, a discussão sobre um tema, mas às vezes chega a ser de fato um conflito, aquilo que deixa chateado, né, aquilo que te deixa, por exemplo, no meu caso, eu fico mais calado, então eu fico mais na minha. A Aline tem os subterfúgios dela quando a gente tem um conflito. E como que a gente faz para resolver esses conflitos? Primeiramente, a gente respira, né, a gente deixa a poeira abaixar um pouco. Eu acho que você tentar resolver ali na hora, com o sangue quente, com aquele turbilhão de coisas acontecendo, talvez não seja um bom momento. Então, no nosso caso, a gente sempre deixa a poeira abaixar um pouco. E aí, em algum momento, a gente volta, né, a gente se encontra, e aí ambos, né, eu e ela, a gente coloca o nosso ponto de vista. E isso é muito importante, né, e algo que eu tenho aprendido é que o que a outra pessoa está sentindo é de fato verdadeiro. Porque às vezes o que para um é algo mínimo, é algo que não era para tanto, o outro de fato ele sentiu, né? Então isso deve ser levado em consideração. Você ouvir sem querer se justificar, sem querer atacar, sem querer se defender. Porque uma coisa que não leva o casal para lugar nenhum é querer vencer uma discussão. E muitas vezes a gente entra numa discussão querendo vencer, né, querendo sair com a vitória, que você argumentou melhor e o outro perdeu. Então acho que a gente tem que desconstruir isso na vida do casal e principalmente quando a gente vai resolver algum conflito, né. Então não é dar o lugar de fala e ouvir, aquela escuta ativa, que você não ouve para você rebater, mas que você ouve para compreender, que você ouve para absorver. Até porque quando um perde, na verdade os dois já perderam, né? E por que que muitas vezes as divergências de ideias elas não evoluem para um conflito? Justamente por essa escuta, de entendermos o que que o outro está pensando. Porque muitas vezes nós vamos ter realmente divergência daquilo que a gente pensa, nós não vamos pensar 100% igual o tempo todo. Mas é importante sempre haver a questão do respeito. Muitas vezes, quando a gente diverge sobre alguma situação, que eu penso de uma forma, o Rafael pensa de outra, a gente para primeiro para ouvir um ao outro. A gente tenta conversar, argumentar sobre aquilo num tom de voz baixo, não usando palavras, por exemplo, que possa ferir um ao outro, até porque se ele tem um pensamento diferente, isso não significa que ele é meu inimigo, ele ainda é o meu amor. Então, nós precisamos conversar de forma a entender. O problema é que as pessoas elas querem se atacar, elas querem ser as donas da verdade, então só o que eu penso tá certo, o Rafael está sempre errado. E não necessariamente. E uma coisa muito importante é, às vezes vai acontecer disso se tornar um conflito. Muitas vezes a gente também começa pelo se desculpar, pelo pedir perdão. E o perdão não é só porque eu estou certo ou porque eu estou errado, eu vou pedir perdão porque eu estava errado. Eu vou pedir perdão porque às vezes eu falei de uma maneira que machucou o outro, eu não me coloquei de uma forma correta, então eu vou me desculpar. Aqui em casa a gente tem uma frase muito legal que é: você, às vezes você não precisa me entender, você só precisa Me amar. me amar, exatamente. Às vezes nós não vamos chegar num meio termo, mas então o que que a gente faz? A gente deixa os pormenores de lado e a gente se ama. E a gente olha um para o outro e fala: ok, talvez a gente não vai pensar exatamente igual aqui,
mas o nosso amor, aquilo que nós vivemos todos os dias, precisa ultrapassar essa dificuldade que a gente está enfrentando. E é a partir do momento que eu olho o outro com esse olhar e que eu entendo que existe o amor ali, vai ser mais fácil para eu abrir mão, às vezes achando até que eu estou certa. A via do perdão, a via da reconciliação é sempre mais importante do que a razão, né? O amor, ele abre espaço para amar e não para ter razão. E um outro pilar muito importante é a visão de futuro. Então, assim, faça um planejamento para o seu futuro como casal. Então, por exemplo, de 1 a 3 anos, onde você quer estar daqui a 3 anos como família? Aonde você quer estar daqui a 3 anos como serviço, como carreira, na parte da educação? Quais são os seus projetos de viagem? Quais cidades, países, lugares que vocês desejam conhecer? Eu já tenho até quase 10 anos, né, amor? Sim, Dos nossos aniversários de casamento. E importante é sustentar isso dentro da rotina de vocês, né? Já executar o planejamento. Então, se nós queremos viajar daqui a um ano, o que a gente precisa fazer para a gente viajar daqui a um ano? Talvez economizar em algumas coisas ao longo do mês, ao longo dos meses, para nós gastarmos com essa viagem, por exemplo. E uma coisa muito importante, né? É o tempo juntos, é a devocional. Pode ser diária, pode ser semanal, mas separar um tempo para orar juntos, para estar juntos é bastante importante. Ter uma reunião financeira é muito importante. Talvez você faça isso mensalmente, talvez você consiga adequar isso quinzenal. O importante é dentro da rotina de vocês. Vocês precisam conversar sobre finanças. Vocês precisam conversar sobre aquilo que está sendo gasto, porque nós vemos muitos casais brigando justamente pela parte financeira, e eu acho que isso vale um episódio só para isso. sim, vamos Gestão fazer. financeira na vida do casal. Isso aí. Então, é bastante importante também ter essa parte dos combinados, né? Às vezes nós vamos vir com problemas, mas o que nós vamos fazer a partir disso, com esses problemas? O que nós vamos dar de solução? E às vezes nem são problemas, são os nossos sonhos, Sim. os nossos desejos. E como nós vamos chegar a isso? Então, esse planejamento familiar, ele é extremamente importante para nós não termos brigas, mas para nós termos uma vida dividida, uma visão de futuro para esse relacionamento. E agora é para você que ainda não está em um relacionamento, mas você deseja entrar em um bom relacionamento. Então nós vamos compartilhar aqui algumas dicas que são muito úteis e importantes. Vamos começar pelos sinais de alerta. Então, quando você notar que a pessoa ela tem falta de respeito com você, ela tem aquela ironia constante, de ficar te satirizando, ficar te humilhando em público, de ficar te expondo, de fazer piadinha, isso já não é um bom indicativo. Uma pessoa que tem uma inconsistência crônica, então, por exemplo, aquela pessoa que some, aquela pessoa que faz promessas e não cumpre, isso não é um bom sinal. Pessoa extremamente ciumenta, controladora, que vai tentar te isolar das suas relações familiares, dos seus amigos, que vai tentar te trazer sempre para o convívio dela, sempre para o contexto dela, e vai te isolar daqueles que são próximos a você. Pessoas que cometem mentiras na sua área financeira, que fala que tem uma coisa que não tem, né, que omite o seu endividamento, e pessoas que têm desprezo para com as suas crenças, para com a sua fé, para com os seus limites, para com aquilo que é importante para você. Se você conhecer uma pessoa, está conhecendo que tem essas características, é um sinal de alerta, porque talvez não seja uma pessoa que vai te levar para um relacionamento bom, para um relacionamento saudável. Lembrando que esses alertas você precisa ficar muito esperto, porque não necessariamente a pessoa chega com um ciúme avassalador, mas são coisas que você vai perceber nas minúcias, né? Sutis. São bem sutis de que essa pessoa te trata dessa forma. Às vezes ela vem com, ai, nossa, mas não, é muita saudade que eu tenho de você. Não, é porque eu te amo demais, é porque, nossa. Mas então, são coisas sutis que você precisa realmente perceber, e essas coisas você vai percebendo melhor ao longo do tempo, né? Normalmente as pessoas têm padrão de comportamento, né? Então é sempre importante ficar de olho nisso. Isso aí. Bom, e agora nós temos os sinais positivos, o sinal verde de que essa pessoa vai dar match com você. Então, primeiro, os compromissos dela compatíveis com a sua fé, com os seus valores, com as coisas que são inegociáveis para você, né? Aquelas coisas mais básicas que elas precisam convergir. Também a consistência entre a fala e a ação, né? A pessoa, ela é muito consistente, aquilo que ela fala, você percebe naquilo que ela faz. Então, é extremamente importante isso. Capacidade de escuta, como é importante. A pessoa que te ouve, a pessoa que pede perdão, a pessoa que decide recomeçar, né? Isso foi uma característica bem importante. Eu lembro no começo do meu relacionamento com o Rafael, essa questão, porque isso vem do caráter da pessoa. Gestão básica de finanças. Gente, isso é muito importante. A pessoa não precisa ser milionária, não precisa ser expert, não precisa ser perfeita. Mas ela tem que ser responsável com as finanças dela. No mínimo, ela precisa ter responsabilidade. Rede de apoio saudável.
amigos, família, igreja, mentores, uma pessoa que está rodeada de pessoas que dão conselhos saudáveis, né? Que dão conselhos corretos, uma pessoa que você percebe, por exemplo, como que ele é com a mãe dele. Isso é muito importante, porque a forma como a pessoa ela reage, ela age com a família dela, vai dizer muito de como ela vai agir com você. Então é um bom filho, ajuda na medida do possível, porque se ele tem paciência, se ele tem carinho, se ele tem uma convivência saudável, você também vai ter uma convivência saudável com ele ou com ela. Né? Então tem que ter essa rede de apoio, tem que convergir muito também com os seus valores, com aquilo que você acredita, porque são pessoas que não vão passar a mão na cabeça da pessoa se em algum momento ela estiver errada, até porque ninguém é o alecrim dourado daqui, né? Todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas quando você tem uma boa rede de apoio, as pessoas elas vão ser reais com você, elas vão te direcionar para aquilo que realmente faz sentido. E é isso aí, pessoal. Se relacionar após os 30 não é mais difícil, mas é mais intencional. E isso é uma vantagem, isso é muito poderoso. Bom, se esse conteúdo te ajudou, falou com você de alguma forma, já curte, compartilha, comenta, já manda para 347 amigos que eu sei que você tem e conversa também com a gente, né? Fala o que você achou, se você tem alguns pontos que nós não falamos aqui no vídeo, comenta aqui conosco. Aproveitem, por favor, já se inscrevam no canal, nos ajudem, é de graça e a gente fica muito feliz com isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Alguém que. Amor, eu Eu acho me que você compliquei. tá muito nervoso. Tô. Melhorou, né? Uhum. Aleluia. Hoje nós vamos. Calma aí, calma aí. Acho que não mudei o negócio. Mas aqui a gente tá falando pra. Ah.